Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Pod Dali, o nosso podcast da Univale. Como vocês já sabem, a gente aqui entrevista, os alunos daqui da universidade que de alguma forma já estão inseridos no mercado de trabalho. E hoje estamos aqui com ele que é do curso de produção audiovisual, ele que já está aí trabalhando na área, videomaker, faz institucional, faz videoclipe, faz tudo o que tiver que fazer, né? Lucas Perigolo. Obrigado, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar aqui hoje, né? Poder dar essa entrevistinha para vocês e aposto que vai ser uma conversinha divertida. Com certeza, sem dúvidas. Antes da gente começar, eu gostaria só de agradecer ao nosso apoiador, que é o curso de produção audiovisual daqui da Univale. Queria agradecer à universidade pela oportunidade que estamos tendo, de estar aqui com essa figura. E agora a gente vai começar então. Lucas, antes de eu começar a te fazer algumas perguntas, eu recebi aqui uma reportagem que me parece muito interessante. Vou ler para você uma notícia da Terra que diz: audiovisual brasileiro projeta crescimento de 5% até 2025. E aí aqui está escrito: a indústria do audiovisual está em sua maior crescente desde os impactos da pandemia do Covid-19. Segundo dados, a estimativa é que o mercado global de filmes e entretenimento cresça a uma taxa de 7,2% ao ano, alcançando uma receita de 170 bilhões de dólares em 2030. Então, a gente percebe aí que depois da pandemia a gente teve uma crescente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para mim o que você entende disso. Queria também que você se apresentasse, se quiser, falar como é que foi que você começou. Pode usar esse momento pode agora. Deixar. Então, me chamo Lucas Perigolo Pérez, tenho 26 anos, trabalho com audiovisual já faz 5 anos esse ano. E, bom, Caio, essa questão da pandemia, realmente, na pandemia se popularizou primeiro o home office, Acredito que muitos editores ali começaram a crescer o mercado, mas falando por experiência própria mesmo, a gente achou que na pandemia a gente ia falir até por ser uma produtora pequena, mas muito pelo contrário. A gente já vinha trabalhando há bastante tempo no mercado de produção para aulas EAD, onde ao invés de ter um professor presencial, mas de forma online, você teria todas as aulas gravadas e ele apenas faria encontros para tirar dúvidas. E nesse mercado a gente teve um boom, no período da pandemia. Claro, em questão de produção, Em questão de financeiro, todo mundo, na pandemia segurava um pouco as pontas, mas a gente colheu esses frutos logo depois que acabou. Entendi. Então, na pandemia, então, a gente pode pensar que, por mais que teve aquele período que tudo fechou, que realmente a gente estava em casa, quando começou a liberar um pouquinho aí, nesse ponto, a gente pode entender, então, que teve uma crescente, ainda mais com relação a aulas, gravação de aulas online. Isso, exatamente. Eu mais. acho que eu posso dizer que foi o período da minha vida que eu mais trabalhei. Pois é, alguns não, outros muito, e aí foi indo, Foi liberando, graças a Deus. Enfim, conta pra gente como é que você começou, que eu acho que isso é uma questão que vários alunos têm aqui dentro da universidade, Como é que começa, como é que surgiu a oportunidade para você estar aí, hoje onde está? Então, eu sempre falo pros meus amigos, na verdade eu falo isso pra muita gente, porque a gente nunca sabe o que a gente quer fazer da vida. E eu acabei me encontrando por acidente. Então, acho que um conselho que eu dou pra todo mundo é: primeiro, faça o que você não gosta, porque é mais fácil descobrir o que você não gosta do que você gosta. Acidentalmente, você vai achar o que você gosta. Então, eu trabalhava no laboratório de RMN da Univale, Ressonância Magnética Nuclear, como estágio, e estudava engenharia química. Conheci uma menina, o pai dela abriu uma produtora, e depois de um ano eu tava lá mendigando trabalho pra, pelo amor de Deus, me contrata. Eu só quero trabalhar com outra coisa que não seja engenharia, porque eu detestava. Depois de um tempo ele me chamou, eu ia pra acompanhar a gravação, aí depois eu ia pra bater claquete. Foi bem em função estagiáriozinho, sabe? Ia depois pra ser assistente, montar uma luz aqui, montar um tripé aqui, alcançar o que o pessoal que gravava realmente precisava. E, cara, pisquei, eu já tava gravando, eu já tava começando a editar. Na verdade, eu até primeiro aprendi a editar do que gravar, mas foi uma coisa assim mais ou menos junta, Só que peguei mais familiaridade primeiro com a edição. E aí, cara, eu continuei, o povo foi saindo, eu fui ficando e fui subindo ali. E essa empresa que você trabalha tem um mercado grande com relação a aula EAD, gravação de aula EAD, mas vocês fazem outras coisas também. Isso, a gente faz outras coisas também, O cargo-chefe é EAD, A gente atualmente trabalha para 3 instituições de ensino produzindo EAD, mas a gente produz institucional, a gente produz comercial, a gente já produziu uns par de coisas assim diferentes. Legal.
Eu vou perguntar de novo sobre o mercado EAD, porque eu acredito que seja uma dúvida da galera, assim, porque eu acho que não é uma coisa comum, assim, né? Eu, por exemplo, vejo, assim, o pessoal do audiovisual, assim, né? Quer ir para cinema, quer ir para gravar comercial, quer ir para publicidade. Agora, o EAD, não sei se as pessoas sabem o quanto isso é grande, o quanto esse mercado é grande. Vocês gravam EAD, assim, só para cá, para região, gravam para fora? Como é que é esse comércio do EAD? Então, a princípio, a gente gravava só pra cá, mas recentemente a gente pegou um projeto da Bahia, onde essas aulas são distribuídas pro mundo inteiro, né? Mas, basicamente, se tem como trazer os professores até a gente, ou levar a gente até os professores, dá pra gravar para qualquer lugar do mundo. E essas aulas depois são distribuídas pelas instituições da forma que elas quiserem. Tem mercado, então, pro Tem Brasil mercado. inteiro, para todo mundo. E é engraçado, porque eu vejo, hoje em dia, que muitos produtores se negam a esse tipo de produção, sabe? Por ser uma parada mais engessada e tal, mas, tipo, foi onde eu aprendi muita coisa, é onde eu consigo aplicar muita coisa que eu aprendo sobre jogo de luz, sobre fotografia. E, cara, né? A gente do audiovisual também tem que ganhar, né? Tem que receber. Então, pra mim, é um mercado muito rentável. Entendi. Uma outra pergunta. Você disse que na pandemia vocês trabalharam bastante e tal, mas você começou antes da pandemia, certo? Isso, eu comecei antes da pandemia. E você consegue sentir alguma diferença entre antes da pandemia e depois da pandemia com relação a esse mercado da produção audiovisual? Bom, eu posso dizer que em relação ao mercado EAD eu senti uma grande diferença, pois quando a gente começou, a gente tinha uma instituição de ensino só, né, que produzia ali um número, 300 aulas a cada 4, 6 meses, né? E aí, na pandemia, as pessoas viram a necessidade de um EAD, né? Porque nem todo professor, às vezes, estava disponível ali para uma webconferência, às vezes ele não conseguia mostrar tudo que ele gostaria ao vivo e gravado ele conseguia se planejar melhor para uma aula prática, porque a gente não gravou só aulinha boba de história, conteúdo teórico, a gente gravou muita, por exemplo, aula para odontologia, manipulação de resina e tal. Então, eles conseguiam, né, aplicar melhor. As instituições de ensino viram a necessidade, porque a gente nunca sabe quando a gente vai passar por isso de novo, né? Então, pós-pandemia, eu digo que a gente conseguiu muito mais instituições de ensino reconhecendo essa importância de produzir esse tipo de conteúdo. E aí, consequentemente, a gente produz mais EAD hoje. E tá aí mais uma vantagem do produtor audiovisual, né? Você grava tudo e aprende um pouquinho de tudo aí, ó. Já viu como que troca uma resina, já viu como é que faz uma coisa. Se precisar de auxiliar um dentista, agora já tá ali. Eu sempre brinco hoje, quando eu gravo o pessoal da especialização em odontologia, que, cara, só me falta os diplomas, porque as aulas eu já fiz todas. Que legal, né? Isso daí é muito massa. Aí agora, eu tenho uma perguntinha que estão mandando muito aqui no nosso chat. Opa, pode mandar, pode mandar. Que eu acho que é a pergunta mais importante, que vai ser, acredito que é a última que eu vou fazer. Conta pra gente como é a verdadeira experiência no set. Porque tem muita gente que eu acho que vem aqui achando que a produção audiovisual é ali fazer videozinho pro TikTok e tá tudo certo. Manda real agora, manda pra galera, se quiser usar sua câmera, fala pro povo. O que é a verdadeira experiência do set? Olha, galera, eu sempre falo pras pessoas, eu não acredito que eu sou pago pra isso. Não, mentira. Cara, é divertido, pô, trabalhar... Eu em particular, né, sou apaixonado por duas coisas na produção audiovisual. Luz, né, trabalhar jogos de luz e colorização em edição. Só, tipo assim, se eu tivesse que escolher entre essas duas pra me especializar, eu ia estar ferrado, porque eu não ia conseguir me decidir. Mas, cara, experiência no set, no geral, ela é cansativa, óbvio, né? Como todo trabalho, né? Tem seus pontos bons, mas também tem seus pontos ruins, né? 12 horas de gravação não é uma parada que eu acredito que deva agradar todo mundo. Já te interrompendo, desculpa, mas é verdade mesmo que a galera fica ali 12 horas. 12 horas. Já 12, peguei set de 12 horas. Trabalhei com a Kíria da Globo, uma época, pra uma entrevista que ia rodar sobre a Uniavan, sobre um projetinho deles de aulas de criança para crianças, e foram 3 diárias de 12 horas de gravação. Ali. Em pezão, e corre pra lá e corre pra cá, desmonta equipamento aqui, monta equipamento lá. Então, assim, acho que como toda área, você tem que gostar do que você faz. Mas, num geral, cara, eu gosto muito das experiências, eu sempre tô aprendendo, você conhece muita gente pra aprender coisas novas. Naquela época, eu aprendi muito com o repórter dela, que acompanhou as gravações com a gente. Então, cara, pra mim é mágico. É divertido, mas também é bem cansativo. Faz um network muito grande também, né? Isso, Nossa. você tá ali, tá no set, Quer ver trabalhar pessoas. com evento? Você vai cobrir evento. Você vai fotografar. Nossa, cara, mas você conhece tanta gente, de tantas áreas. Claro, né? Sempre tem os bonitos que vai lá. Não,
me passa teu contato que eu vou te chamar. Nunca chama, mas Nunca mais. você faz bons contatos também. Ah, mas isso é importante também, né? E tem que estar ali feliz também com o que tá fazendo. Porque Claro, senão... com certeza. Entendi. Acredito que de perguntas é isso. Tirou todas as dúvidas que nós tínhamos e que também nós recebemos. Queria saber se você tem alguma coisa para indicar para o pessoal que está assistindo a gente, alguma obra, algum filme, algum canal que ensine alguma coisa, que fale sobre o assunto para complementar essa conversa que a gente está tendo aqui. Tenho sim, Caio. Eu acompanho muito assim, né? Sou suspeito a falar também, mas acompanho muito Casal Rec, né? Lucas PKTA e Danizinha, assim, eles têm projetos que... Antes eles eram aqui de Balneário, aí eles decidiram viajar o mundo e sair fazendo produções pelo mundo mesmo. Eles vendem o trabalho deles, em uma porrada de lugar. Atualmente, se eu não me engano, eles estão em Hong Kong vendendo milhares de projetos culturais, assim, é linda a fotografia deles. Acompanho muito a Brainstorm, né? Já fiz diversos cursos deles, mas o Matheus Ferreira é um cara fantástico, também aqui de Balneário, tem muito a ensinar, muito a agregar. Johnny Su na produção de videoclipes também, já acompanhei muito. Hoje ele tem mais, né, o lance dos canais privados dele, mas vale a pena a assinatura, é um bom conteúdo. E, cara, pra quem tem curiosidade mesmo de saber como é uma experiência de set mais nua e crua, vamos dizer assim, né? Eu aconselho um filme. O nome do filme é Meu Nome é Dolemite. É com o Ed Murphy, inclusive, né? Conta a história de um homem, né? Que ele existiu e tal, ele lançou esse filme. Mas conta todos os perrengues que ele passou. Porque ele era apenas uma pessoa comum que tinha como sonho fazer cinema. E tem todo o lance de como ele vai atrás das pessoas, as coisas que eles tiveram que fazer com baixo orçamento, correr atrás de patrocinadores, escrever esse filme em festival, até esse filme vingar e até atingir o sucesso que atingiu pra época. Eu acho que ali mostra, tipo, de verdade uma produção de set de cinema, né? Eu trabalho mais com set de publicidade. Mas, cara, passa a vibe, passa a ideia, Dá pra entender extraordinário, contexto, assim, aquele filme. né? Dá. O local ali do trabalho. Entendi. Bom, muito legal, muito obrigado pela presença. Eu acredito que temos que encerrar por aqui agora, né? Mas... se deixasse, a gente ficava aqui o dia todo conversando, né? Mas enfim, obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar sua experiência com o pessoal de casa. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade de sentar aqui e conversar de novo. Claro, com certeza. E muito sucesso. Obrigado pra vocês aí. Também. Muito legal o projeto de vocês aqui. E muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast. E fica ligado que logo, logo tem mais convidados. Tem mais, galerinha. Fui!